apoio de secretaria para registro da ata, né, para eu poder também prestar mais atenção do que anotar. Mas quem gostaria de começar? Eu posso começar falando do livro. Thaís, tá bom, Thaís. Se quiser abrir o vídeo. Eu vou abrir a câmera aqui para eu poder falar olhando para vocês. Oi, agora vendo é bem melhor. Então, a gente tem falado sempre no grupo, nós fizemos um grupo da comissão do livro, né? E aí, entre várias conversas, a gente mais ou menos organizou o que a gente acha de mais essencial por departamento, né? Levando em consideração aquelas informações que você já tinha colocado num CD, não foi, Norma? Ih, falando Kátia. Vocês chegaram a ver o que estava na ata? Eu até coloquei no e-mail de novo. Já tínhamos visto também e a gente já tinha programado. Sim. Então, o que a gente pensou para o livro é que a gente teria, então, até falei para elas que eu ia mostrar isso agora para vocês, mostrar assim mais ou menos o que a gente tinha planejado, para pegar a opinião de vocês, ver se vocês têm uma outra sugestão, alguma consideração contrária do que essa nossa sugestão. Mas a gente pensou num capítulo inicial falando sobre o IBRAG de modo geral. Então, o que a gente vai falar para cada departamento, a gente tem um capítulo inicial sobre o Instituto, sobre o histórico, alguma coisa mais de criação mesmo do IBRAG no primeiro capítulo. Aí depois, cada departamento, e aí pelas nossas contas são 14 departamentos, né? É isso mesmo, 14? Então, cada departamento, a gente bolou um número de itens para serem contemplados no capítulo. E depois um capítulo final, e aí a gente não sabe se esse capítulo final podia se desmembrar em 2 últimos capítulos, mas um capítulo final falando mais de memória, de pessoas e de perspectivas para o Instituto. Então, resgatar, talvez, fotos antigas. Essa parte seria uma parte mais de memória mesmo, para encerrar o livro. A gente bolou também um modelo. Até posso compartilhar aqui, André deu a ideia de eu compartilhar o modelo que a gente tinha pensado, né? A carta que a gente já escreveu para cada departamento. A gente já criou um e-mail de comunicação, né, da comissão do livro. Acho que esse e-mail já estava naquela mensagem do IBRAG, né, Norma? Que qualquer dúvida... Sim, eu passei o conteúdo da carta para o PDF, anexei e coloquei o textinho com e-mail. O e-mail. Aí a gente redigiu uma outra carta um pouquinho mais completa sobre o que cada departamento poderia contemplar, e aí depois colocamos um modelo para ser seguido. Claro que a gente vai formatar depois, porque pode acontecer alguma coisa da pessoa enviar sem a formatação, mas a gente já fez uma formatação, número de páginas. A gente só não delimitou por item a quantidade de caracteres, como a gente tinha planejado no início, né? Vamos delimitar a quantidade de caracteres que a pessoa vai ter que escrever em cada item. Porque a gente já percebeu que alguns departamentos têm mais atividade de extensão do que outros, alguns vão ter mais a parte de infraestrutura do que outros. Então, a gente deixou isso um pouquinho mais flexível, mas fechamos um número total de páginas por departamento, para a gente poder fechar num livro com tamanho ok, né? Não ficar assim muito grande, nenhum departamento muito extenso, nenhum muito curto. Então, não sei se vale a pena eu só mostrar aqui, ou eu posso falar também os títulos dos subitens. O que vocês acham melhor? Posso compartilhar? Não sei nem se como dá. Tem que tornar a apresentadora. Pode, Mas eu consigo compartilhar uma aba? Espera aí só um pouquinho. É que estava entrando mensagem da Danúbia. Aí eu nem consegue sim, Thaís. Você pode compartilhar a janela. Ah, tá bom. Tá, apresentador. Deixa eu só retornar aqui. A gente fica um tempão usando o Google Meeting, não sabe? Minimizar, área de mídia. Compartilhar sua tela. Achei. Ver se vocês conseguem ver. Estão vendo? Sim. Sim? Então, aí a gente pensou numa carta e depois não tem por que ficar vendo agora a redação da carta, mas explicando os itens que cada departamento poderia contemplar, né?
Então, uma trajetória histórica, estrutura, atividade de ensino, criação dos programas de pós-graduação, conquistas relevantes. E aí depois a gente vai determinar ainda um prazo, que a gente ainda não bateu o martelo sobre esse prazo, até por conta da greve, né? A gente ainda ficou assim, ainda vendo, não postergar muito, mas a gente não fechou ainda num prazo específico. Mas aí instruções, a gente já explicou aqui mais ou menos algumas questões, a gente precisa entrar nesse edital da FAPERJ do ano que vem, porque esse ano realmente não deu tempo, o prazo era muito curto para o que a gente tinha na mão para mandar. E aí aqui um modelo de confecção. Aí, a princípio, né, vai ter esse modelinho de apresentação com essa formatação, mas os aspectos que a gente tinha pensado por departamento seriam esses. Uma apresentação, algo curto, um histórico e trajetória, aí o que contempla no ensino, na pesquisa, na extensão, e algo sobre a infraestrutura e o patrimônio científico. Aí depois a gente dá algumas outras formatações, né, de figuras, gráficos, tabelas, quadros, o que o departamento achar que é válido, né? Depois encerrando com perspectivas, com desafios e planos. Aí deixamos em aberto a questão de agradecimentos, porque às vezes a pessoa precisou entrar em contato com pessoas que já foram do departamento e quer agradecer nesse momento, mas isso aqui não seria uma sessão obrigatória. Então, a princípio, a gente pensou em fechar nesses itens. Vocês sugerem manter, mudar alguma coisa, adicionar? O que você acha, Norma? Não estou vendo o rosto de vocês. Acho que se eu sair daqui, eu saio da... Não, pode ficar. Mais ou menos dentro, né, daquelas sugestões que a gente tinha. Fechei o microfone, ó. Norma. Desculpa, eu desliguei para falar aqui com a Danube. Enfim, sim, eu acho que os itens que vocês estão propondo, né, estão alinhados, né, com o que a gente tinha pensado, né, desde da origem, né, acho importante o departamento sinalizar a sua origem e como está agora, né? Alguns vieram de processo de departamentalização, outros são mais antigos, né? Enfim, né? E destacar esse crescimento, né? A unidade, acompanhando o crescimento da unidade, né? Então, em princípio, eu acho que está contemplando a inserção, né, do Instituto em diferentes demandas. E a gente tem expressiva atuação em todos os segmentos, né, muitos entrelaçados, enfim. Né? É só uma dúvida com relação à foto, que a gente tinha pensado em padronizar, né, uma foto por departamento, nessa foto contemplando corpo docente e técnico, né? Vocês acham que poderia ter aqui uma foto por departamento, assim, adicionar uma foto? Isso estava inclusive na... Eu achei que isso fosse ser mais para apresentação, não para o livro, mas para o livro eu acho que é interessante mesmo. Na apresentação, né? Incluir uma foto dos integrantes. Atual. Para organizar, né? Porque senão aí pode ser que algum departamento mande de alguns docentes, não todos, e aí fica... Será que individual ia ser melhor? Não sei, não. Melhor um grupo, né? Não, a gente falou isso na reunião passada, que era para evitar excesso de fotos de um lado, né? Inclusive, na pauta da reunião passada, no item 3, a gente colocou isso. Foto dos integrantes de cada departamento ou setor, docentes e técnicos, e a sugestão era até fazer contato com a Comuns para padronizar. Está no item 3 da pauta passada, que foi no e-mail ontem. Isso aqui, eu acho que talvez seja melhor, vou até deixar um aqui em destaque em outra cor, para depois a gente tirar, porque não vai ficar assim. Uma única foto, né, talvez. Uma única foto, única. Então, mas eu acredito que talvez essa parte aqui, eu e as meninas da comissão do livro, a gente possa talvez receber essa foto e a gente diagramar, sabe, numa melhor posição dentro do texto depois.
Porque isso aqui cada departamento vai enviar no Word, né? E aí a gente colocou número de páginas e tal específico para poder depois formatar naquele padrãozinho de livro. E aí talvez eles enviem por e-mail o texto e a foto. E aí a gente, né, vê eu acho, Thaís, eu acho que pode também pensar em ver se a orientação da foto, se vai ser na vertical, se vai ser na horizontal, o que facilita mais. Incluir, não, vou colocar solicitar. Depois ou até um templatezinho, né, de repente. Pois é. Acho que horizontal, pensando que vai ser uma foto de grupo. De grupo. Né? Melhor. E aí ocupando a largura da página, né? Pensando que vai ocupar a largura da página. Sim. Então, mas eu acho que seria melhor eles enviarem o arquivo numa resolução mais alta do que botar dentro do arquivo do Word e nos enviar, entendeu? Não, melhor separado mesmo. Melhor separado por e-mail. Por e-mail. Eu levantou a mão aí há um tempo. O Chico, Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, estava falando dos departamentos ali, só para lembrar que eu me lembro tem pelo menos 2 grandes departamentos que foram subdivididos, né? Que é o antigo DBAV e o antigo DBCG. Então tinha que ver com esses departamentos como é que vai ficar isso, porque assim, na história era um grande departamento que virou 2, o outro viraram 3, né? Não me falha a memória. Tinha que... o DBCG virou 2, né? Que é o DBCL e o DBCG. E o DBAV virou 4. Mas isso acontece com todos. Vai estar aqui contemplado no histórico. Eu acho que vai ter que ser uma informação repetida, né? Todos eles têm que falar de onde eles vieram. Porque, Chico, esses são os mais recentes, mas a própria farmaco e a fisiologia e a bioquímica eram um único departamento. Não seria interessante ter em vez de esses departamentos, eles falar um pouquinho da história junto e aí separar e aí cada um fala da sua história? Chico, mas eu acho que vai ser mais complexo para a gente organizar onde vem o que essa informação. Mas eu acho que uma leitura final, isso é importante para a gente, para ver se não tem contradições, para a gente qualquer coisa entrar em contato. Ou então fazer talvez aqueles organograma, mostrando como foi desmembrando as coisas. Mas isso a gente poderia colocar no capítulo 1. Sim. Para falar no histórico, né, do Instituto, na sua origem, na apresentação. O capítulo 1 vai ser sobre o IBRAG, mas vou colocar aqui sim um organograma, a evolução do organograma, talvez, né? Gente, só me dá um help aqui. Eu botei no modo de tela cheia, aí tá aparecendo a apresentação, agora eu não consigo voltar para ver o rosto. Eu não tô nem saindo. Só você vai lá no cantinho superior direito, que vai aparecer a telinha quadradinha, você não tem. Não tá aparecendo no meu. Aparece quando você... aparecendo 3 pontinhos. Não, mas aparece... Para baixo aí. Aparece quando você mexe o mouse em cima. Não, eu tô pelo celular. Eu não sei. Eu tô vendo a apresentação aqui, a apresentação de lado, tá tudo torto aqui. Não sei se eu botar assim, me aparece inteiro. Melhorou. Então, vou anotar aqui alguns aspectos que até o Chico também falou. Essa questão do organograma, talvez com uma linha do tempo, ficaria bem interessante. Sim. Uma linha do tempo, aí eu vou falar isso para as meninas, para a gente poder organizar isso. Eu vou sair aqui e vou entrar de novo, peraí. Foi só voltar. E também da gente fazer uma leitura atenta, isso aí fica um trabalho de casa mesmo para a comissão do livro, porque a gente vai receber, né, a gente vai dar um prazo para os departamentos nos enviarem, a gente vai ler o que cada um escreveu, né, minimamente para tentar, mas principalmente para a gente alinhar essas informações de histórico, porque não vai poder ter contradição no livro, né? Um capítulo sobre o DBV, a gente contar uma versão do desmembramento e um outro grupo falar outro desmembramento. Então, a gente vai ter que alinhar essa redação aí, e se a gente identificar contradições, a gente entra em contato particularmente com cada departamento. Vou escrever isso para a gente ter esse trabalho de casa.
Mas acho que era isso, gente. Não sei se vocês tinham alguma outra coisa sobre livro especificamente. A gente está fechando ainda esse modelinho, lembrando de aspectos que a gente não estava lembrando. Cada dia a gente lembra de um aspecto diferente, que precisa estar contemplado no capítulo. Mas a gente pretende fechar até o início da próxima semana e já submeter para os departamentos via e-mail da comissão do livro. Posso falar um pouquinho dos últimos 2 capítulos, Thaís? Sim, claro. Não, é só. Eu acho o seguinte, eu acho que vai precisar ver. Desculpa, eu não estava conseguindo abrir meu áudio, já estava aqui agoniada. Estão ouvindo? Alô? Não, o que eu estava falando, Norma. Então, eu estou vendo. Eu estou te ouvindo. Não, porque eu estava falando aqui agora com relação à questão dos 2 últimos capítulos, né? Uhum. Eu acho que perspectivas, né? É legal realmente estar no final. A questão da memória é que a gente vai ter que ver qual vai ser a melhor posição. Talvez fique melhor no início também, não sei. Tá. Mas eu acho que a ideia de um capítulo, né? Falando, trazer personagens, né? Pessoas que contribuíram, né? E que não estão mais atuantes, eu acho que é interessante. A minha dúvida é se realmente fica legal no final. Eu acho que no final, a questão de perspectivas, colaborações futuras, desafios, questões que estão... o principal desafio a gente não precisa nem pensar muito, é espaço físico e como é que a gente cresce sem ter para onde crescer. Uhum. Mas a das memórias é que eu fico na dúvida se realmente no final... Boa. Mas isso pode ser pensado que nem quando a gente está escrevendo tese, né? Uma hora você bota um tópico numa posição, depois pensa melhor, coloca em outro, né? Uhum. Mas o que é importante né, só pensar realmente se vale a pena manter no final. Sim. Essa era uma dúvida nossa também, se esse capítulo 1 ficaria mais enxuto, ou se a gente já explorava todo o histórico do IBRAG no início e depois vinha com os departamentos. Essa era uma dúvida mesmo nossa também. Sim. Mas acho que pode ser definido depois. Isso. E aí, Norma, a gente vai precisar bastante de você, Penha, galera que tem a memória, realmente, para a gente resgatar essas informações. Tem bastante coisa no próprio site do IBRAG, que foram informações que migraram dos livros comemorativos anteriores, né? Teve uma publicação na gestão do Eliseu, uma na Marisa, né? Penha até participou na época, Penha era coordenadora de graduação, né? A vice era Elvira, né? Se não me engano. Mas o que eu tinha pensado? Um histórico geral do Instituto na apresentação, né? Eu acho que essa coisa do histórico cabe muito antes, né, da gente falar dos departamentos. Eu acho que nesses outros livros está dessa forma também. E eu tinha pensado dessa coisa da memória das pessoas que contribuíram por departamento. Cada departamento pensar, e aí poderia ficar no final, no sentido de nossos agradecimentos. Nossos agradecimentos têm uma cara de fecho, né? E aí pontuar, né, pessoas que tiveram uma contribuição importante na passagem pelo departamento. Para cada departamento, porque dá oportunidade, né, de realmente, né, a gente falar de várias pessoas que foram várias importantes. A gente coloca só entendeu? No IBRAG, um geralzão, fica difícil de assinalar e até de falar de cada uma, né? Deixar faltando algum importante. Acho que isso poderia ficar no departamento, nesse contexto do... O departamento agradece, né, quem veio antes e o que deixou. Né? Um tópico ainda abaixo daqui, né? Eu acho que seria tipo nossos agradecimentos, né? Por um exemplo, né, esse tipo. Dentro de agradecimentos ou mais um tópico? Não, estou falando assim, o tópico poderia ser agradecimento. O tópico poderia ser nossos agradecimentos, outro título, mas um tópico para entrar. Não, então memórias e pessoas mesmo, né? Sei lá, alguma coisa assim.
enfim, só para destacar, mas eu acho que tinha que ser por departamento, que cada um sabe quem, né, fez a diferença aí na trajetória. Eu só fico com medo de ter departamento muito saudosista e puxar assim pode se dar um limite. pessoas e o outro departamento não lembrar de ninguém e puxar 2. A gente pode dar um limite de número de pessoas, né, por exemplo, mas com a justificativa, porque importante, cada pessoa deixou alguma contribuição. Isso mas aí. tem assim, implementou uma linha de pesquisa diferente que dura até hoje, não chegou e já encontrou a coisa pronta e só fez, né? Então, coisas assim que realmente foram um diferencial, né, daquela chegada, né? Criou alguma coisa, né? Participou de pode elencar, sei lá, algum cargo, né? Departamento, né? Algum cargo que teve um reflexo importante, né? Que trouxe um retorno importante. E só de pessoas que saíram, sim. Nesse item, estou pensando nos aposentados, né? Uma forma de homenagem, né? Também. Tá. E às vezes isso até entra no histórico, né? Quando você vai falar do histórico do departamento, quando é um ponto bem relevante, né, acaba entrando no histórico. Então eu poderia colocar aqui, igual a Érica está sugerindo, assim, deixar dentro desse tópico aqui. No histórico. No histórico aqui no 2. E, de repente, se quiser colocar foto, mas talvez foto aumente muito, né? Não sei. Aí só nesse último item algumas imagens, não sei. Aí, mas por que só mas acho que nesse histórico de trajetória, elencar, sei lá, 5, vocês acham pouco? Assim, em termos de texto, eu estava pensando em imagens. Se for colocar imagem, limitar, mas um texto, aí eu acho que o departamento é que precisa definir quem fez a diferença, né? E aí não deixar de fora quem precisaria, né, ser lembrado. Porque a gente pensou em umas 15 páginas, se eu não me engano, agora tem isso escrito em algum lugar, não estou lembrando. Número de páginas total do departamento, sabe? Então, aqui, eles vão saber administrar a histórica. Então, vou colocar aqui a inclusão de pessoas que foram importantes, né? Não pode limitar. Thaís, de verdade, quem que vai fazer isso? A gente que está na comissão. Sim. Porque, veja bem, essa sugestão a gente apresentou no CD de setembro do ano passado. Quantos de vocês que não estão no CD sabiam disso? Né? Os departamentos não passam informação. É uma coisa complicada que a gente vive no IBRAG. Sim, né? Até porque, igual é uma outra dúvida nossa também, os autores dos capítulos de cada departamento, vai ter alguém lá que vai compilar, um grupinho que vai compilar, mas eu também não vão ser os autores todo mundo do departamento que vai querer se debruçar sobre esse capítulo. Então, vai ter gente que vai escrever, vai ter gente que não vai escrever. Então, a minha sugestão é que na autoria dos capítulos estejam só as pessoas que realmente escreveram um capítulo sobre o departamento. Com certeza. Né? Para o nosso, por exemplo, DBV, eu já fiz aí um spray de ideias. Nossa, vai ser eu, tu, Kátia. Já cheguei a este, né, ponto de ser a mais antiga. E você acha que quem vai ser da Farmaco? Pois é. Então, vamos lá, arregaçando as mãos. É isso aí. Então tá, vou falar isso com as meninas sobre a inclusão, mas aí do IBRAG geral, não colocaria, Norma? Pessoas e memórias lá? Deixaria sempre dentro dos departamentos. A gente vê se faltar alguém, a gente... Eu acho que no histórico a ênfase fica muito nas direções, né? Quem esteve à frente da unidade. Eu acho que, nesse sentido, pode ter o histórico falando dos diretores, né? Ressaltando, inclusive, o que a gente fez lá nos 45 anos do IBRAG, né? Esse papel do Roberto, né? em reunir, porque o Instituto, né, vem de uma estrutura que aí é refeita. Marli teve uma importância imensa, né, também nesse ajuste, né, da estrutura da proposta do Roberto, né? Ela mexeu no currículo, no nosso, de todo mundo que a gente atendia,
Então, Marli é uma pessoa até que merecia uma entrevista, né? Isso, então, a gente pensou nesse final, entrevistas mesmo. Tentar resgatar essas pessoas. Tem, a memória dela, eu almocei com ela tem menos de um mês, né? Sentou, né? A Lê estava, não estava? E ela abriu ali, começou. Ela é muito legal mesmo, muito boa. Ela guarda tudo. Na homenagem do ano passado que teve, da Oeste Sem Muros, né? Que ela participou de todas as Oeste Sem Muros. Então, até fez a homenagem. Nossa, tiveram que interromper, porque ela começa a contar tudo. Ela lembra de tudo. Não, eu lembro dessa. Com certeza. Eu lembro quando interromperam, tadinho. Então, tá bom, a gente pode até fazer essas entrevistas, talvez alguém com uma visão artística do audiovisual filmar trechinhos, porque isso vai ficar um registro importante, né? Depois. Sim, com certeza. Para registrar mesmo as imagens dessa entrevista, eu acho que ia ser bem interessante. O e-mail nós encaminhamos com o convite de vocês, em princípio, aos departamentos solicitando divulgação. Eu estava esperando dar um tempo para a gente mandar na mala direta dos técnicos e dos docentes, porque quem não recebeu teria a chance de receber pela mala direta, né? A gente vai fechar esse textinho da formatação, o texto mesmo desses itens, e vai enviar via e-mail da comissão do livro mesmo. Aí a comunicação fica com a gente mesmo. Não precisa ficar passando pelo IBRAG, porque isso, sempre Não, e até porque o nosso fluxo de mensagens é muito grande. Agora, com greve, né? Talvez reduza, mas é muita coisa diariamente. Tá certo. Então, deixa eu até parar aqui. Era isso. Beleza. Se lembrarem de alguma outra questão, mas eu vou conversar sobre essas sugestões com as meninas para a gente fechar esse texto, esse modelo ainda essa semana e enviar para todo mundo semana que vem. Ok. Obrigada, Thaís. Bom, então, nós temos outra subcomissão que tem festa, né? Acho que é a festa. Então, só lembrando, o Danúbia falou que tinha conseguido entrar, né? Então, Danúbia, a gente colocou, né, o que está no e-mail, né, que foi encaminhado ontem, da pauta, as subcomissões, mas a gente tem mais integrantes, então um dos itens é a gente revisar essa composição, porque tem mais pessoas, né, para participarem. Mais alguma subcomissão. A abertura do evento é algo que, né, ainda temos tempo, são itens, né, que precisam ser providenciados, como o convite, né, o ornamento, enfim, a exposição que vai ser feita de fotografias, né, a apresentação. Então, tem várias coisinhas, mas ainda tem um tempo. O que a gente tem mais urgência, além do livro, é a festa, define local, pagamento, preço de convite, financeiro, que é ver fontes de recursos, né, materiais que deverão ser encomendados. Lembrando que no segundo semestre a gente vai ter um novo edital do Conselho de Biologia, e é um edital chatinho. A gente perdeu de encaminhar agora, né? Até Danúbia tinha um projeto, porque em cima da hora a gente viu que eles faziam tantas exigências que ia ser impossível cumprir em tempo hábil. Então, como a gente tem um tempo, né? O primeiro edital foi agora, acho que fevereiro que fechou, final de janeiro ou fevereiro, não sei. Acho que fechou no início de fevereiro. Então, para o segundo semestre, a gente pode se basear no primeiro edital do Conselho para ver o que eles exigiam e a gente já ver como providenciar, né, o que eles exigem para pedir esse recurso, mesmo que não seja um recurso grande, mas qualquer recurso vai nos ajudar, né? A gente não tem uma autonomia de receber recursos como a medicina, que tem várias residências, né? A gente agora está caminhando para a nossa primeira, né? A Danúbia está bem envolvida nisso, inclusive. E nos nossos centros de estudos, a gente está com a caixa baixa, né? A gente está sem caixa, por isso a gente
divulgou até em departamental, as pessoas... Tem várias atividades que a gente não precisa procurar o CEPUERJ, o Centro de Estudos pode intermediar e o percentual que fica para o Centro de Estudos ele é revertido para o IBRAG. Então, a gente perde muito de coisas que são encaminhadas para o CEPUERJ e que poderiam estar ancoradas no Centro de Estudos. É lógico que coisas grandes, né, tem algumas atividades que precisam ter um respaldo institucional, né, mais estruturado. Precisa ser pelo CEPUERJ, né? Mas outras, cursos de extensão, várias coisas podem ser pelo CEBIO. E a gente está sem caixa, inclusive eles nos ajudam, às vezes, com ajuda de custo, né, de apoio de atividades, como a gente tem pessoa que nos ajuda na postagem, tal, não tem dinheiro nesse momento. Né? Eu estou pagando por fora do meu bolso, né, para a gente não ficar sem essas coisas. Mas, nesse sentido, a gente reforça, né, a importância de ver fontes, né, como é que a gente pode caminhar com isso, com recursos financeiros para o evento. A gente tem uma possibilidade, eu falei ano passado com Marisa, né, do Jubileu, se a reitoria poderia nos ajudar, pelo menos para o dia 11, né, aquele momento da tarde, seria um momento de interação no subsolo, então o buffet, né, que normalmente é o que já está contratado na universidade. Então, ela falou que eventos assim comemorativos de aniversário, a reitoria pode ajudar. Então, isso é uma coisa que a gente já tem que avisar também com antecedência. Já tem que demandar para a reitoria esse apoio com bastante antecedência para eles se programarem, né? Também nesse sentido. Então, queria saber da festa, comissão aí da festa, se tem alguma novidade de lugar, de alguma outra sugestão. Estou tentando ligar a câmera aqui, não sei se foi. Estou no tablet. Desde a última reunião, vocês estão me ouvindo bem? É porque eu estou no tablet, porque o meu computador deu um problema. Eu estou te ouvindo muito bem. Desde a última reunião, então, eu comecei a dar uma olhada, né, nas ideias de lugares. A Penha chegou a olhar lá no Leme Tênis Clube, que tinha uma pré-reserva, né, para o dia 12, e aí, mas ela colocou também o interesse, a gente ficou de decidir isso depois. E aí eu fui olhar em lugares, como eu já tinha falado para vocês, de restaurantes, de lugares que tem toda a estrutura pronta, onde a gente não precisaria se preocupar com nada, como o Cais do Oriente, o Sobrado da Cidade, que fica na mesma região, que tem o mesmo estilo. Ontem eu recebi a cotação do Vila Rio, no Flamengo. Dei uma aloprada e até cotei a Confeitaria Colombo, por que não, né? Só que, assim, todos os lugares, eu compartilhei até com o Chico, eles ficam muito aquém do que a gente pode. Porque eles até dão um valor assim, o buffet por pessoa, R$180, porém, mais R$60 de bebida alcoólica, mais tantos por cento da taxa de serviço e mais R$10.000 do aluguel do espaço. Quase todos, né, têm essa taxa, independente de ser restaurante ou não, R$10, R$11.000 do aluguel do espaço. E aí, se a gente for somar tudo, no final o ingresso vai ficar muito caro, vai ficar mais de R$200, mais de 250, enfim. Então, assim, dos lugares que eu tive, né, a ideia de pesquisar, o valor do ingresso não fica acessível para a gente. Eu até estava conversando com uma casa de festa, que o Chico me deu o contato, que fica aqui na subida do Alto, mas aconteceu alguma coisa com o celular deles, não sei se foi roubado, clonaram o número, porque eles desapareceram. E aí eu não sei, porque tem essa questão do valor, então a gente tem que pensar em outras sugestões que fiquem mais em conta
para o convite ficar mais atraente para as pessoas. A gente precisa pensar também num teto de convidados, que é muito atraente, de repente atrair 400. Não, nem tem lugar para isso. A maioria dos lugares... eu estou pensando em 200. Tanto que quando eu solicito, eu falo isso na mensagem. É em torno de 150 a 200 pessoas, para inclusive eles já me falarem, não temos essa capacidade. A grande maioria comporta até 200 pessoas. Inclusive o Vila Rio, no Flamengo, comporta até 350. Mas todos eles, assim, se a gente for calcular tudo, o ingresso fica de R$250 para lá. Oi. Não, eu já estava esperando mais ou menos esse valor. Eu ia falar isso, porque eu tinha até pagar do direito 400. Convite, eu estava até conversando com a Érica, eu pensei que fosse R$300 e tipo, a gente vai começar a cobrar tipo, R$50 por mês, que aí fica tá muito estranho. Você está com o celular? Não. É melhor as pessoas fecharem. Nossa. Então, eu ia perguntar exatamente isso, se tinha um teto que eu pensava. Se quiserem, eu posso ver. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Tá. Eu já tinha tentado fazer uns orçamentos com o diretor da Policlínica, porque ele é sócio do Yacht Club, ali na UPA. Também pode ser uma opção. A gente já tinha pensado em alguns jantares ali de possibilidade para um congresso que a gente faz anualmente. Acabou que a gente não levou à frente, mas assim, na época era em torno de 100 e pouco a R$200 que a gente tinha pensado por pessoa não passar disso. E aí eu acho que na época estava incluso algo de, talvez, não sei, não lembro se bebida alcoólica, mas tinha bebida, o jantar. Eu posso tentar resgatar, se vocês quiserem, com ele alguns cardápios de possibilidade lá desse local no Yacht Club e ver se interessa para a gente fazer, que o lugar é bem bonito, né? Eu acho que, como a gente falou na última reunião, eu acho que o principal problema é a data, né? Porque a gente tem vários eventos que acontecem em dezembro. Por isso que é importante, é aquela velha história, né? O bom é inimigo do ótimo. Acho que a gente precisa ver os locais que têm disponibilidade nessa data, dia 12, né? E, dentro da realidade, ver o que é possível, porque a minha preocupação continua sendo a data. Né? Lá no Leme Tênis Clube, que cabem 250 pessoas, né? Já está reservado dia 12, mas não está pago. E eles só consideram realmente como reserva quando é efetuado o pagamento do aluguel do salão. Né? Então, eu acho que essa é a grande preocupação. A gente precisa realmente fechar a data, né, em algum lugar, porque senão a gente vai ficar cada vez com menos opção. Então, essa era a minha primeira pergunta, se o Leme já estava fechado. Então, não fechou, ainda é uma pré-reserva. Sim, porque já tinha uma pré-reserva. Já tinha uma pré-reserva antes, né? Não, aí eu deixei as fechado, duas. A gente chegar e dizer que quer com dinheiro, então a gente tem uma chance. Tem chance. Agora, essa sugestão da Danúbia seria também ótimo, porque o lugar ali é maravilhoso. É lindo. Né? Se Danúbia puder ver isso... eu posso ver isso com ele hoje e dar um retorno para vocês ainda hoje disso. Maravilha. À tarde ele chega, ele dá aula fora hoje de manhã, mas à tarde ele está na Policlínica, então à tarde eu consigo procurar por ele e ter um retorno do que ele acha, se é possível. Beleza. Ver a data, né? Assim, 12 de dezembro, não é isso? A festa seria dia 12. O evento na UERJ que é no dia 11. Eu vou ver ele hoje, então retorno para você. Obrigada. Os orçamentos que eu consegui... basicamente todos eles têm mais ou menos o mesmo perfil, né? Então, isso sem contar se vai querer um DJ, uma bandinha, alguma coisa, aí tem outros itens por fora, né?
Então, eu acho que deve ficar mais ou menos em torno de, sei lá, 300 e poucos reais o ingresso. Aí eu também não conheço, também não sei a adesão, enfim. Mas essa era a minha preocupação, do valor do ingresso ficar muito caro também e também a gente não ter, enfim, público suficiente. E o outro ponto, mas a Norma falou que ela consegue adiantar, é a questão da entrada. Qualquer lugar a gente vai ter que dar o dinheiro para reservar a data. Então, seja 2.000 ou 10.000, como a maior parte do lugar, vai ter que ter esse dinheiro para reservar a data. Norma, eu ainda tenho a possibilidade com o professor Luiz Felipe do Caiçaras. Eu já mandei mensagem para ele já falou que pode ajudar, mas eu não conversei com ele pessoalmente. Eu vou estar com ele pessoalmente amanhã. Então, amanhã eu já dou uma posição se rola ou se não rola e a gente toca o barco. Outra coisa. Posso? A sócia do Dani, ela tem uma empresa de evento. E eu precisava saber dessas coisas. Quanto que a gente está pensando assim, no valor do ingresso? Seriam 200 pessoas. E quanto a gente teria de uma entrada para eu conversar com ela para ver as possibilidades dela conseguir um lugar, um buffet e decoração e tudo isso para a gente, entendeu? Eu queria conversar, porque ela conhece bastante coisa, ela tem bastante contato. Então, talvez seja interessante ter uma conversa com ela. Não sei se encaixaria no nosso orçamento. Então, a primeira coisa é a gente definir o lugar, porque tem espaços que a gente precisa contratar o serviço do local, né? Não sei, por exemplo, o Yacht Club, né, que a Danúbia falou. Então, definindo isso, aí é que a gente vai poder, né, caminhar com essas outras contratações, não é isso? Outros serviços, porque tem várias outras coisas também que eu estou pensando para a festa, além do som, né? Hoje em dia tem várias coisas legais de interação, né, para o público. Então, a gente precisa elencar o que pode e um teto, né, para os convites. Para o corpo docente, né, e de técnicos, eu achei que esse valor de R$200 poderia ser considerado, porque a gente não está pensando também à vista. Se a gente paga, né, dou um sinal para garantir, a gente pode fazer um parcelamento, né, divulgar, né, a partir de, sei lá, junho, a pessoa tem, sei lá, 4 meses, ou a partir de maio, não sei se maio fica em cima, mas assim, cada mês ir pagando, né? Tem essa possibilidade de parcelamento. E pensar num valor menor também para que os alunos possam participar, né? E, da mesma forma, uma possibilidade de parcelamento. E são coisas que a gente precisa pensar. Está aí no âmbito da subcomissão do financeiro, né? Eu não tenho muita experiência nessa parte, porque os eventos que a gente fez foram todos, né, sem cobrar, realizados na própria universidade, né? Então, a gente nunca lidou com esse tamanho, né, de evento na nossa gestão. Então, não tem experiência, mas fazer. 200 que a gente não consegue, não. Ingresso de R$200, pelo que eu olhei, do que eu sou. Aqui é a Alexandra, estou chegando agora. Agora não, já cheguei há algum tempinho, desculpa pelo atraso. Eu ia fazer algumas perguntas, mas parece que já foram respondidas, né? Esse valor se daria, do ingresso, se daria direito a comida e bebida, só comida. O que seria essa comida? Seriam petiscos, seriam pratos efetivamente de comida? E se participariam apenas professores e técnicos, mas a Norma acabou de falar que também os alunos teriam oportunidade de participar, né? E eu não pude participar da reunião inicial, então eu estou me colocando à disposição para participar de alguma subcomissão que estiver necessitando de ajuda nesse momento. Inicialmente tinha pensado na festa, mas eu estou vendo que já tem 4 colegas aqui componentes, mas se precisar eu também posso colaborar com vocês. E essa ideia da Norma de poder parcelar, e tudo no nosso país a gente faz parcelado, é uma ótima ideia, porque
porque daí não aperta, né, ninguém, e vocês podem, né, ir levantando esse dinheiro, inclusive para a entrada, né, que tem que dar para reservar o local. Ok, Alexandra, obrigada. Eu não tinha recebido o seu nome, então eu ontem não mandei e-mail para você, mas maravilha. Ficamos muito felizes aí com a sua entrada. Já estou anotando aqui. E a gente também pode... As subcomissões não estão assim engessadas, né? Uma pessoa que está numa subcomissão, se vira a possibilidade de contribuir com a outra, fica super à vontade. A Sandra mesmo se colocou na abertura, né? Também na festa, enfim. Mas a festa, ela vai... A ideia é a gente ter um buffet, né? Com um jantar, mesmo que não seja um jantar, né, de vários talheres, mas minimamente aquelas mini refeições, jantar ambulante, jantar ambulante, né? Alguma coisa assim, pela, né, a perspectiva de horário que a gente pensou foi 7, né? A partir das 7? Sim. De 7 à meia-noite, mais ou menos, né? Não sei, a gente pode até rever. É porque antes a gente estava pensando naquele outro da cidade. E ali não seria muito bom a gente fazer muito... Não, ele já tem casamento para o dia, ele é super disputado. Não, eu digo, pela hora, a gente pensou em não ser muito tarde por causa da região do que a gente pensou inicialmente. Mas, dependendo do local, a gente pode, pelo menos a partir das 7, umas 5 horas de festa, né? Enfim. Eu acho que e a ideia é essa, ter um buffet, ter música, né? Ter outras atividades que possam enriquecer esse momento lá de festejo, né? De celebração. Então, a festa, a gente, em primeiro, ponto 1, né? Como a Penha destacou, a gente precisa fechar o lugar. Então, amanhã, Patrícia com Luiz Felipe, vê qual é a possibilidade do Caiçaras. Hoje, Danúbia já vê o Yacht Clube. E a gente ainda tem a Penha com o Leme, né? O Clube do Leme, que não está fechada, né? A reserva. Então, se a gente chega também com recurso, né? O Leme eu conheço, o Ibrag já fez festa lá, né? Também é um espaço bom. E a vantagem do Leme, num primeiro momento, é o valor que a Penha apresentou por ser sócia, né? Acho que 2.500 o salão, né, Penha? Eu acho que é 1.500 para sócio. Não lembro agora, não lembro. Mas tudo uma diferença separado, né? A gente teria que separado. Aí entra o serviço que o Francisco está oferecendo, né? Na verdade, eles têm um buffet, né? Mas hoje eles não exigem exclusividade. Já exigiram, né, a exclusividade do buffet lá do clube, mas agora está aberto. Você pode levar o buffet que quiser. A vantagem de usar o de lá é que facilita, né? Sim. E não era caro, pelo que eu me lembre. Eu não cheguei a perguntar, né? Porque eu acho, como eu falei, né? Eu acho que o mais importante é a gente definir realmente a data, se tem a disponibilidade já garantir, né? Mas eu acredito, pelo que eu conheço e que eu já fiz de eventos lá, né? É bem competitivo, né? O valor é razoável, não tem assim jantares, né? Mas tem aquelas comidinhas, né? As porçõezinhas, né? As mini refeições, eles coisa. E uma questão por isso que eu até levantei a mão para a Alexandra, que ela não estava na primeira reunião, né? Com relação a que ela perguntou, né? O que incluiria esse valor, né? Porque, na verdade, fica até complicado, acho que a gente até chegou a comentar isso na última reunião, com relação a pessoas que não bebem, pessoas que bebem. Mas não tem muito como você diferenciar isso num convite. Então, tem que fazer uma média, né? E que foi o que foi feito na festa de 25 anos, lá na Ilha Fiscal. Tá? Então, se fez um levantamento médio do que seria, né, por pessoa, tá? E os docentes subsidiaram os alunos, né? Então, foi cobrado um valor a mais dos docentes para poder subsidiar a participação
dos alunos e dos técnicos administrativos, né? Foi mais ou menos isso que foi feito na ocasião. Foi calculado um valor médio e aí, em cima daquele valor médio por pessoa, teve um subsídio por parte dos docentes para poder cobrir os alunos e os técnicos administrativos. E incluindo tudo, né? Comida, o aluguel do salão, na época também teve música, né? Decoração, bebida alcoólica teve também. Eu acho que a gente, na época, comprou separado espumante, se eu não me engano, teve uma coisa dessa que foi separado do buffet. Compramos um X de vinhos espumantes, né? A gente fez isso nos 50 anos do Instituto, de criação do Instituto. Eu e Jorge compramos separado. Sim. Até porque o buffet foi o da UERJ, foi ali na capela, não podia ter, né? Mas então, se eu não me engano, a gente teve separado. Mas então... aproveitando essa questão da bebida, poderia também cada um levar um pouco, de repente, que é a parte mais cara. Eu digo assim, espumante, vinho, sei lá, algo do tipo. E essas casas não permitem, é verdade. E a segunda coisa é, esse ingresso, a gente pode convidar também o marido, esposa, enfim, tem... Eu acho que desde que pague... Ok. Eu não vejo problema, não. Norma, eu acho que a gente falar com os programas de pós-graduação também sobre a festa e juntar todo mundo, até para os alunos, para aumentar o quórum, né, a quantidade de pessoas. E aí ter um preço diferenciado entre funcionários, né, no geral, técnico administrativo, professores, alunos de pós-graduação um outro valor e alunos de graduação um outro, entendeu? A gente ter 3 faixas de valor. E acompanhante, qualquer acompanhante, preço de professor e funcionário. Tinha que deixar assim, em termos de valores. Estou pensando aqui agora, de repente, até já para dar um start nos departamentos, se a gente fizer, cada departamento fizer tipo uma enquete. Evento dia 12 de dezembro, quem pode ir nesse evento? Aí, tipo, sim, eu vou, não consigo, esse dia, de repente, já tem outra coisa marcada, ou talvez, para a gente tirar mais ou menos a quantidade de pessoas que estão dispostas aí, para a gente ter mais ou menos uma estimativa. E acompanhantes também, né, Alessandra? De falar isso também com o CA, né? Com os alunos, sim. Com o CA, mandar o CA. Aí o departamento manda para os técnicos e docentes junto e a gente vai ter mais ou menos uma noção, né? O pessoal não quer ir, o pessoal quer ir. Mas eu acho que é importante enviar isso, mas é enviar com a expectativa de que seria pago e uma ideia do valor. De valor. Eu acho que seria interessante, assim, tipo, 150 para alunos, 180 para alunos de pós, 250 para funcionário e convidados externos. Eu acho um valor ok. Se começar a pagar em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dá para parcelar em 5 vezes. Novembro está com todo o dinheiro em caixa, entendeu? Ótimo. Olha, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, que tem relação aí com o item 3, né? O lançamento da logomarca. Assim que a gente fechar o lugar, a gente pode fazer uma espécie de um anúncio, né? Do evento comemorativo, falando da proposta do dia 11. O Centro Acadêmico está sabendo porque eu divulguei no dia que a gente apresentou a logomarca, no departamental passado, de março, a gente tinha a representação do Centro Acadêmico. E estava, né, é um assunto que tem estado em pauta, o Jubileu de Ouro, e eles têm assento no Conselho. Só que envolvimento realmente é muito reduzido. Mas não podem dizer que não sabiam. O que a gente tem que fazer é uma chamada específica. Eles estavam aí em transição, em mudança de composição, né, do centro, não sei como é que está. Enfim, então, fechando essas coisas, a gente faz meio que uma chamada, que aí a gente já vai ter informação do quando e do onde, né, para
apresentar a proposta, já nessa apresentação já entra a logomarca comemorativa, como uma chamada. A gente precisa fazer um evento específico para isso, né? E aí a gente faz nesse levantamento, inclusive em relação à participação no próprio dia 11, né? Porque a gente também vai ter atividade no dia 11, com um lanche interativo e tal, fazer algum resumo da proposta, o lançamento do livro, da unidade. A gente pode pensar num resumo, né, do que vai ser o evento e já fazer essa apresentação junto com esse levantamento de interesses, né? É uma possibilidade. Em relação à bebida, uma boa parte dos orçamentos que eu solicitei, eles dão um valor sem bebida alcoólica, né, incluindo refrigerante, suco, nanã, e eles dão as opções básicas, né, cerveja e caipirinha, drinks, né, no geral, que é o valor mais acessível para acrescentar, e aí quando entra vinho e espumante, aí já fica mais caro. Mas, como alguém mencionou, dependendo do lugar, a gente pode comprar, sei lá, 15 garrafas de espumante para fazer uma rodada de espumante ou de vinho e... Garrafa não, caixas. Agora... Espumante ainda vai ser uma dúzia. A gente pode comprar direto de fornecedor, fica mais barato. Meu filho é sommelier e tem desconto em vinho. Ai, que maravilha! Agora, as cotações assim para clube, né, como o Leme, o Caiçaras e o Iate, aí também já é interessante saber o valor que o buffet deles cobram, para a gente poder saber se fica com deles ou se leva o Gilvan. E decoração, porque são várias coisas que a gente tem que ver separado, né? A decoração, o buffet, a bebida. E aí eu acho que já vale a pena, né, na possibilidade de sondar esses lugares, se a gente pode levar buffet de fora, quanto que o buffet interno cobra, mais o valor de decoração e tudo mais, porque aí a gente já tem um valor estimado desses clubes, né, que é diferente de casa de festa e tal, que já oferece um valor completo. Fechada. Eu acho que a gente pode já solicitar, incluindo cerveja e drink, que atualmente drink é muito consumido, e espumante por fora. Acho que não precisa vinho, tendo espumante. Espumante, ainda mais que é dezembro, um calor. Mesmo vinho branco gelado, eu acho que o espumante substitui bem e dá mais a ideia da celebração, né? Com certeza. Sim, com certeza. Bom, então... Local, já fomos, lançamento da logomarca, proposta de cabeçalho eu apresentei no CD, se a nossa reunião hoje fosse presencial, a minha ideia era imprimir uns tamanhos para mostrar para vocês, né, para a gente começar a usar na logomarca, mas a gente pode depois definir, então, essa data de levantamento, né, de participações, já usando a logomarca, fazendo um resumo da proposta do evento, né, e depois a gente vai ajustando esses detalhes aí, porque até hoje eu ajusto cabeçalho nos documentos do IBRAG, então... mas a ideia é usar com essa barra, o Matheus inseriu a barra, né, em tom dourado para fazer a referência ao Jubileu de Ouro, então, para documento, acho que fica legal. Para os bottoms dos brindes, a gente pode usar só a logo, né, e pode ser, de repente, até todo dourado, né, na hora de fazer os brindes, né? O bottom. Vocês já definiram os brindes? Ainda não. Aí a gente só deu algumas sugestões. Bottom, mini... Como é? A Alessandra pensou? Mini espumante. Mini espumante nas mesas. No balde. Que chique. Adorei. Vocês pagam dinheiro para isso. A questão é... Dinheiro não é problema, dinheiro é a solução. Com certeza. Bom, então, acho que o 3 está também encaminhado, é só a gente fechar a questão do local para pensar nesse texto, né? E depois divulgar na unidade. Então, eu estava querendo assim, até o final desse semestre, a gente está com tudo fechado, segundo semestre, o foco é a festa. E a gente já pensar, inclusive, nesse parcelamento. Então, de repente, maio, dá para a gente, embora a questão da greve até é uma consulta, né?
se continuar a greve em maio, podemos continuar, né, com as nossas combinações, porque temos fé de que vamos ter reajuste, e se a gente não tocar a coisa, né, fica complicado. Né? Vamos considerar também essencial a nossa reunião da Comissão de Jubileu do IBRAG. Com certeza. Né? Porque fazemos online, vamos tentando nos, né, organizar sem precisar um encontro presencial, mas a gente precisa tocar isso. Né? No item 4, revisão da composição das subcomissões. Então, por exemplo, tem a lista de participantes, ela é bem maior. Deixa eu ver aqui o e-mail. No e-mail, como eu falei, não foi o Fred que tinha sido indicado pelo DECOL. Então, ó, Alexandre, chefe do DZ, mas eu acho que ele não estava, não, ele só indicou. Ele só indicou, ficou eu, Clarissa e Helena. Tá. Então, olha, Alexandra, a Clarissa tá. Então, Alexandra, deixa eu anotar aqui no meu Word da reunião, que aí depois eu mando por e-mail para o grupo. Espera aí, IBRAG, evento 2026. Reunião de 9 de abril. Ok. Então, abertura do evento. Tem mais alguém? Quem está aqui que não está nas subcomissões? Que aí depois a gente pede para as pessoas que não puderam vir. Eu. Seria. Então. Eu estou na da festa e não está aí. Tá. Norma, eu e Valéria do DGEM. Gisele, qual é a subcomissão? A gente pode participar de qualquer uma. Aqui precisa um pouco mais. Eu não entendi. Para mim, picotou. Gisele foi qual subcomissão? Eu caí? Não. Norma, na verdade, a gente pode participar da que estiver precisando mais. Eu, particularmente, tenho bastante experiência na parte de editoração. Então, se Thaís, Clarissa, André quiserem ajuda no livro, eu posso entrar com a parte final de editoração. Sim. Sim, tá ótimo, Gisele. Agora, a Valéria, ela é muito boa nessa parte de procurar as coisas. Então, eu sugiro que, talvez, junto com o Chico, a Natália, a Sandra e a Patrícia na festa, que ela ficaria mais adequada, eu acho. Tá, Valéria. Alexandra era festa também? Posso ficar na festa, posso ficar na parte financeira, encomendas e materiais e brindes, que acho que só tem 3 pessoas. Nada impede a contribuição das duas. Porque acho que uma coisa leva a outra também. Leva a outra, exato. Como a Danúbia também já está contribuindo para tudo. Ok. Tá. Beleza. E a gente, se precisar também, né, da ajuda de outros, eu vou então. Érica tinha falado da atividade da parte da tarde. Érica, nossa coordenadora de graduação, ela ficou na dúvida. A Érica, chefe da fisiologia, ela não está. Esse Érica seria você mesmo, Érica, porque foi a minha anotação em função da atividade com os alunos à tarde, a apresentação dos melhores. Não, tá. Eu não tinha anotado. Eu achei que a gente fosse ficar no geral de tudo. Sim, a gente está no geral também. Você, Marcelo, eu e a Alessandra. Por isso que eu achei estranho, porque não tinha lembrança de eu estar especificamente em alguma subcomissão. É que você tinha falado, não posso ajudar nessa parte, que era ver ou levantar os premiados, alguma coisa assim. Sim, eu também, eu tinha falado também que eu podia ver, né? Como eu sou do comitê do PIBIC. Norma, mas a Érica do DCF está sim. Eu coloquei ela
Isso, foi E por ela isso que eu acho que a Érica Garcia junto com a Ana. Eu tinha anotado também da nossa Érica, aliás, todas são nossas, né? Graças a Deus. A diferença aí, eu fiz pós-doc no mesmo laboratório, era Érica K, Érica C. Era a diferença. Então, eu vou corrigir, porque a Érica, chefe de departamento, eu achei que ela estava indo representando alguém, como foi a Eugênia, né? Que a Eugênia não estava, ela foi representando o DECOL, porque no dia não podia ir, mas o DCF estava até com representação, estava a Liana também. Tá bom, então eu corrijo aqui, já estou atualizando, daqui a pouco eu coloco aqui o que está atualizado para vocês conferirem. E aí, outros assuntos, alguma outra coisa referente, deixa eu já salvar e botar aí. Que alguém tenha lembrado, que precise. Eu acho que a questão do financeiro que a gente comentou, né? Eu acho que seria legal. E aí eu acho que independe de estar ou não na subcomissão, né? Ver esses representantes de laboratório, gente. Né, de equipamento, ZAIS, a gente comentou isso, né, Olympus, ver o que eles podem contribuir com alguma coisa, nem que seja com os brindes. Nem que seja com os brindes, porque realmente, né? Sim, tentar patrocínios, né? Sim. Danúbia tem uma experiência boa, ela realiza vários eventos, e todos são muito bem organizados, e ela tem conseguido alguma coisa. Agora, também não sei se são específicos. Tem vocês que são do DHE, essa parte de microscópios, essas empresas de microscopia, não sei se... A ZAIS antigamente tinha uma linha de apoio financeiro a eventos, né? Não sei como é que eles estão agora. Isso, long time ago. Que a gente foi pedir agora o apoio para o evento, né, que a gente fez agora no passado, e eles não deram, não. Mesmo com a aquisição dos microscópios, eu falei com o Jorge, eles não deram nada. Não podiam. Tem que tentar. Quem é bom disso também é o Alex. Eu vou falar com ele se ele lembra de alguém que pode dar uma contribuída. Eu estou tentando compartilhar aqui a versão que eu atualizei, mas... Você tem que primeiro parar de compartilhar isso, né? Estou tentando. Tá toda hora tudo congela aqui, tá chato isso. Eu vou colocar ali, ó, vou mandar para você. Vê se você consegue. Só para a gente conferir, e aí 11h30 a gente é o nosso horário, né, de encerramento. A gente, se não tiver mais nada, só para conferir mandei no WhatsApp a versão atualizada com as subcomissões, só para a gente conferir. Colocar você de apresentadora, né? Norma. Oi. Não tem a ver com o assunto, mas tem tudo a ver? Eu congelo, não consigo abrir nada, fazer nada. É que sabe. Tá fechado, Alê, seu áudio. Você consegue se colocar como apresentadora? Mas eu ainda estou abrindo aqui o WhatsApp, que demora aqui para abrir, para pegar a mensagem. Estava fechado. Fala, Penha, pode falar. Não, eu falei como é que está essa coisa da greve, porque é uma greve suicida, né? A gente não tem nem com quem conversar. A gente fez o CDU extraordinário ontem, mandou inclusive as atas para os departamentos e uma nota também para divulgar, né? Que a gente continua com as atividades suspensas, até porque a gente teve essa questão de não ter um governador efetivo, mas também quando tinha, ele nada fez. Sim. Em prol da gente, né? Então, esse aí, pelo menos, já antecipou o nosso pagamento, quem sabe. Mas a gente está também com essa situação da unificação das greves, né? Sem os servidores técnicos. Isso tem um impacto muito grande nas atividades. Então, a gente, pelo menos,
no IBRAG está avaliando periodicamente, a cada semana, e mantendo a informação. A medicina, a partir de segunda, também, no Conselho de Diretores de segunda, o Rufino falou que o ciclo básico já estava sem atividade. Mas, na verdade, eu soube que é a partir de segunda-feira. Então, era o último segmento do Centro Biomédico que estava com aula, era medicina. Já vão suspender a partir de segunda. Né? Então, não foi o que eu recebi, por exemplo. Eu faço parte de um grupo do terceiro ano e, teoricamente, o terceiro ano é atividade normal, só estão suspensos primeiro e segundo ano. É isso mesmo, eles orientaram a suspender primeiro e segundo, então farmacologia, por exemplo, que é terceiro ano, que é o que a Penha está falando, lá em Cabo Frio também vai permanecer, mas o primeiro e segundo ano eles orientaram parar a partir de segunda. No Conselho de Diretores ele falou que só clínica e pré-clínica é que estava em avaliação e residência não pararia, e que o básico... eu estou com uma situação complicada, porque a farmácia não está mais no ciclo básico, está no ciclo clínico. E aí a gente está parado, a gente não está dando aula aqui no Maracanã, mas os alunos meio que estão pressionando porque a medicina está dizendo isso para eles. Não, mas o ciclo básico é só primeiro e segundo ano. Todas as disciplinas do terceiro ano já são ciclo clínico. Como eu estava de férias, eu estava me fingindo de morta, entendeu? Mas agora que eu já voltei, tem que tomar uma posição, né? Por isso que eu te perguntei. Nós no Conselho Departamental, indicamos a continuidade, né, da suspensão das aulas até o próximo Conselho Ordinário, que é quinta que vem, com essas considerações, né? A entrada hoje da greve dos técnicos e ainda uma assembleia docente do dia 15 e um movimento, né, junto à LERJ durante essa semana, culminando na assembleia na próxima quarta. Né? Aí vamos ver. Essa? Só eu coloquei em vermelho os acréscimos que era para conferir se está faltando alguém. E depois a gente vê outras pessoas que não tenham sido inseridas. Por exemplo, o Eliseu e o Fred tinham dito que queriam participar, mas eles não estão conseguindo participar das reuniões. Eu até mandei mensagem para a Eugênia, se alguém do DECOL viria, né, que da outra vez ela participou. A Grazi está comigo pelo DFP, mas eu não cheguei a conversar com ela, porque como foi logo em cima da minha viagem de férias, eu não cheguei a conversar com ela sobre a reunião. Vou ver se eu converso com ela esses dias. Ok, gente. Então, é isso. Já temos aí algumas coisas, né, para dar encaminhamento. Depois, tendo aí a logo, a gente já pode pensar no convite. A UERJ fez uma sugestão de convite oficial na época dos 75 anos, né? Mas a gente pode pensar num convite nosso usando a nossa logomarca. Né? Deixa eu só perguntar ao pessoal da subcomissão da festa, Patrícia, Sandra e a Danúbia, que vai passar essa informação do IAT Clube, eu acho que a gente precisa até terça-feira definir, né, até terça-feira definir, afinal, né, qual o local e tentar fechar isso o mais rápido possível, né? E aí a gente precisa ver qual é a disponibilidade financeira, né, para dar esse sinal para reservar o local, né? Falta um minuto. Sobre a questão da logo, não sei se vocês já definiram qual será. Norma, já foi definido? O Alessandra pode falar? Essa que tá ok. Tá bom. Tá, ok. Linda. Gostei. Hein, Norma? Definindo até terça-feira, tem disponibilidade para dar o sinal? Porque a gente só fecha a data pagando. Sim, eu já fiz uma reserva para a festa do IBRAG.
Então, é definir essas dúvidas, né? Quem falta ser contactado aí, essas possibilidades para poder ver. Porque nem o Leme a gente tem garantia, porque depende da pré-reserva que foi feita inicialmente. Né? Sim. Pode dar uma consultada. Eu sempre falo professora Penha, né? Da professora Penha. Se lá no Leme a pré-reserva ainda está garantida, ou se a gente chegar com dinheiro semana que vem, se eles passam já para a gente. A informação que eu tive a gente confirmando e querendo fechar a data, eles vão entrar em contato com a pessoa que fez a primeira pré-reserva e vão meio que cobrar. Vem cá, você vai querer mesmo ou não? Entendeu? Porque se quiser, vai ter que pagar. Entendeu? Então, essa é justamente a questão, né? Vamos torcer aí se a gente também tem uma boa proposta dos outros dois. Sim, que são lugares bacanas, né? Vamos, que aí a gente não atrapalha aí a pré-reserva de quem também está nessa expectativa, de repente a pessoa não pôde deixar e quem sabe, vamos lá, vamos torcer. Aí, e quem lembrar de outros lugares, casas de festa, restaurante, aí pode passar para a gente que eu estou solicitando cotação para todo lado. Tá? Quem foi a algum evento em algum lugar legal, até algum lugar assim não muito trivial, mas que acha que se enquadre no evento, pode mandar que eu peço orçamento e tudo mais. Vou lá. Enfim. Se a Danúbia conseguiu voltar, ela mandou mensagem dizendo que ela caiu e não estava conseguindo. Porque a gente, óbvio que deseja que seja um dia maravilhoso, mas tem que pensar, e se chover? Né? Sim. Mas, porque lá no Yacht Club, teve um ano que eu não fui. Eu fui ao evento na Policlínica, mas não fui para o encerramento lá, porque estava um temporal, mas eles foram. Eu queria saber como está acontecendo isso, que a gente tem que pensar, né? É fechado. Vai fechado. E lá mas tem uma parte que é aberta, não? Onde tem as cadeirinhas, eu não sei se eu estou confundindo. Mas, enfim, eles foram com chuva e tudo. Então, eu queria saber se não tinha afetado muito. Sim. Gente, sim, e já fui no Caiçaras também com chuva, da travessão. Caiçaras não é o do barquinho, que a gente pega ali e vai de barquinho, atravessa. Ali é isso mesmo. Já fui ali num casamento também embaixo de um temporal, mas lá dentro é tudo bem, são vários ambientes, é muito bonito também. Mas são lugares que, óbvio, que um bom tempo ajuda. O iate, inclusive, é maior que o Leme, acho que cabe mais de 300 pessoas. Sim, ali é bem grande. Gente, então a gente fechou, né, com vários encaminhamentos bons. Vamos aí, animação, né? E o pensamento positivo aí para as soluções que estão, nesse momento, impactando bastante o andamento das coisas na universidade, né? Tenhamos aí dias melhores. Então, obrigada aí pela presença. Não sei se todos registraram presença no chat, porque a gente vai salvar para depois eu imprimir e colocar no meu caderninho aqui de Jubileu de Ouro. Obrigada. Uma boa continuidade aí de atividades a todos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Alê, você consegue salvar? Eu não estou conseguindo. Salvei aqui. Agora consegui voltar, eu não estava conseguindo nem ver aqui o lugarzinho do chat. Agora... Eu não estou conseguindo sair. Não tem problema não. Eu vou tchau, gente. Tchau. Tá, eu vou lá para o Piquet Carneiro, que eu combinei com o menino que está em mobilidade. O Felipe? Levá-lo. Ontem aquele outro foi lá no departamento de novo. Ai, jura?
Aí eu já dispensei, falei, não, a gente acabou de receber o Carlos, né, aqui no departamento, então realmente a gente não tem vaga. Aí ele, então vou ver na micro. Eu falei, isso, que já é FCM mesmo, então já fica mesmo. Ele é da FCM? Ele é FCM. Então fica por lá mesmo. Exatamente. A micro acabou de perder esse, então é o melhor lugar para ele procurar. Não está dando para mim, é porque eu acho que eu não... eu estou como apresentador, mas não está aparecendo para mim onde salvar o chat. Eu consegui salvar aqui. Salvou? Então tá, salvei, depois você me manda. Tá. É que eu estou como apresentadora, na verdade, que eu me botei para poder abrir o que negócio. Então deve ser. Botei você agora acho que você consegue. Aperta nos 3 pontinhos lá em cima, onde tem usuários. Aí tem salvar. Mas eu não estou nem achando usuários, esse que é o problema. Norma é o apresentador. Não aparece para mim. Deixa eu fechar. Deixa, depois você me manda. Eu mando aqui agora. Tá bom. Então tá, foi boa a reunião, né? Sim, vamos ter ideias aí para seguir. Fiquei animada com a ideia do Yacht Club. Eu acho que pelo preço, para a gente dar agora essa quantia, acho que é a melhor opção. Porque os outros vão pedir 20 mil. Caiçaras vai ser caro, mesmo sendo para sócio. Imagino que seja caro. O Leme seria, para mim, realmente o plano B, porque é um clube... Ele é bonitinho, a entrada é bonitinha. Eu estava catando foto para você do salão de festa, mas eu não consegui achar. Estava catando foto aqui no Instagram, no Google. E o salão até é um bom tamanho. Eu acho que, seguindo aquela ideia da Iliette de contratar móveis, sei lá, você faz vários ambientes. Porque que eu me lembro, a festa que eu fui lá era só umas mesas redondas e um espaço para dançar, mas era uma festa assim, de família. Para uma festa de família pequena, o espaço era grande, mas para a gente, eu acho que ele não é tão grande, não. Já estava pensando no centro de mesa, que eu vou botar a logo assim do 50 no topo, assim, uma haste, umas folhas douradas, assim, uma coisa. Ai, que lindo. Já estou querendo fazer o centro de mesa. Vou pedir para o Lúcio fazer a impressão dessa placa para botar. A gente pode fazer até em dourado mesmo, né? Sim, eu pensei nisso. Pode botar tudo em dourado e as folhas verdes, né? O verde faz o. Fazer uma coisa assim, tipo laureado, o negócio. Os louros, né? E tem que ter o cantinho instagramável, né? Para a galera tirar foto para o Instagram. Agora todo mundo faz cantinho instagramável. Eu pensei naquela coisa de rodar que eu não consegui para a nossa festa a gente alugar. Tem gente que está colocando karaokê, mesmo tendo música ao vivo, tem cantinho do karaokê. Então, tem várias coisas assim. Tem que arrumar um lugar, um som também legal. Enfim, aí é isso que eu estava pensando só do Leme. Para mim, seria um plano B. Eu acho que está mais rápido para resolver e está mais acessível de preço. Para resolver isso logo. Senão, vai ficar catando um e outro, vai ser tudo esse valor que a Sandra falou, tipo 10 mil. Agora, a Danúbia falou um preço barato, não falou? Ela falou preço? Eu não ouvi ela falar preço. Ela falou mas ela falou comida, bebida. Na época, era o jantar, comida, bebida, saiu R$200 por pessoa. Então, mas eu entendi, quando ela falou, um jantar. Ela falou, ele estava querendo organizar um jantar. Aí, tipo, deve ser aquela coisa bem pontual de jantar, não deve ser festa, aquele período inteiro. Tá. Tipo assim, organizar um jantar para as pessoas, né? Aí esse preço. Agora, para incluir espaço por esse preço com tudo isso, duvido. Vamos lá. E tem hoje a postagem, né, para falar em Danúbia dela. Verônica. Verônica me mandou um e-mail dizendo por que não vinha. Que ela foi reprovada, né, no Prociência. Você viu na lista? Não. Relatório Prociência. Verônica Morandi foi reprovada. Ela ficou reprovada. Eu ainda não vi essa do relatório. Você não viu? Não. Já acabou até o prazo de recurso, Alessandra. Sim.
Mas você, Érica, pelo menos eu vi, estavam todos assim. Você não está vendo o cronograma do Francisco? É tanto cronograma, eu já me perdi. Minha cabeça já deletou tudo. Tinha lá os nomes, e saiu por nome, não foi nem matrícula. E saiu a Verônica, do Ibraga, acho que foi só Verônica. Tinha um professor, aquela Tatiane Alves, que é da PR5, assessora do Damião, foi reprovado o relatório. Né? Só que quando eu vi a Verônica, eu falei, gente, será que a Verônica está sem produção? Ela falou que ela é bolsista produtividade CNPq. A Érica, acho que ano passado, da última vez que ela fez, alguma das duas, a Érica e a Simone, também foram reprovadas. Elas fizeram recurso e entraram. Eu até falei, Verônica, quando eu vi, eu achei que tinha sido um engano, entendeu? Mas, como ela entrou com recurso, né? E Patrícia falou que Tereza Cristina também ficou fora porque esqueceu de enviar. Esse era o ano dela, e aí, quando ela viu, no dia seguinte que ela ia enviar, tinha fechado um dia antes para o envio. Aí ela ficou de fora. Mas não passou no CD, então? Não, passou tudo certinho, mas eu acho que para enviar lá o que tinha que enviar, ela não enviou até a data. A pontuação, aquelas coisas. Ela não enviou. Meu Deus! E aí escreveu. Érica, a Patrícia que me falou isso. Que loucura! Nossa, eu enviei às 8h30 da noite, mas enviei. Então tá, eu vou falar com a Maju, eu vou pagar a Maju, Alê, porque... Ela não está mais recebendo a bolsa? Acabou? Não, há meses ela recebe ajuda de custo do CBio da bolsa e Alessandro do negócio do patrimônio. Né? Desde janeiro, eles não estão recebendo integralmente. Ele até me mandou qual era o atraso. Era metade... alguma informação sobre o pagamento de abril, quer dizer, abril seria referente a março. Só para atualizar, em dezembro, janeiro e fevereiro pagaram apenas a metade. Quer dizer, e março não pagaram nada. Então, dezembro já foi de novembro. Então, ele não recebeu integral dezembro, janeiro e fevereiro. Não, dezembro, janeiro e fevereiro ele recebeu só a metade. Março, que seria fevereiro, ele não recebeu nada. Mas eles falaram por que não estavam pagando? Porque não está entrando dinheiro. Está sem caixa, né, para projeto. E aí eu perguntei para a menina, e o detalhe, não é retroativo. A hora que entrar, vai pagar o que der. E não tem previsão. Não tem nenhuma previsão. Aí, paciência. Aí o dela, eu vou pagar, porque eu já pago o Matheus para me ajudar com as assinaturas, e ela estava usando para pagar plano de saúde, para ajudar no fundo. Meu Deus. Pois é, eu estou chateada porque eu acho que... Verônica, depois eu já mandou um textão de e-mail, um textão de WhatsApp e áudio. Mas é isso. Então, eu fiquei contente com a reunião. Achei que tem aí... torcer para... Quem sabe, né? O professor Flávio consegue alguma coisa. Vou ler esse manifesto aí da FCM. Será que não teria que mandar? Ainda não vi também, não. Mandar por SEI também um comunicado, aproveitando que a greve começou hoje? Ou a gente deixa para o CD ordinário? Vai ser semana que vem já. É quinta, né? Mas aí, assim, já está tudo em... né? Está todo mundo já... Que a gente já deliberou, né, também. Já mandamos ata. E chefias, já mandamos o comunicado para as chefias por e-mail, né? Então, de repente, a gente formaliza na semana que vem, vê se tem alguma pendência, né? Tá bom, então. Vou ler lá o documento que o Marcelo postou. Beijos. Então, já salvou, né? Já salvou e já me mandou. Já te mandei até aí, no WhatsApp. Falou, então. Beijinho. Beijo, tchau, tchau. Vou me arrumar para ir para lá. Tá bom. Vou ver como é que sai. Vou fechar aqui. Vou sair.